Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do onipotente Deus nós estamos descansando, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Nós pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e tem nos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome. Quando nós lhe invocamos, ele nos responde, ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus. Bem, queridos, é muito bom estar com vocês, ver a fidelidade de vocês, de estarem mais numa live, depois de 2 lives, uma às 6 horas da manhã, aqui no Instagram, outra ao meio-dia no Facebook, e essa novamente aqui no Instagram, sem contar os vídeos que estão sendo gravados e indo com as mesmas mensagens das lives para o YouTube. Então, aquele que não consegue captar tudo que Deus está falando através das lives, aí pode ir no YouTube, procurar o meu canal, é Raiz Santana Nascimento, e você pode estar ali ouvindo tudo aquilo que você quiser tirar dúvida. E se ainda isso for pouco, não for suficiente, você tem o telefone 34216143, para me procurar e nós estaremos conversando, tirando as dúvidas, porque o Espírito Santo é o nosso professor. Ele está conosco para nos ensinar. Então nós vemos aqui uma história conhecida, a história de um profeta chamado Balaão. Ainda tem os outros capítulos, a história é grande, nós vamos fazer apenas o início. Amanhã, se Deus permitir, no horário das 6 horas, estaremos terminando essa história, porque são 3 capítulos falando dessa situação daqui do Balaão. O Balaão foi um profeta do Senhor, do nosso Deus, que até pareceu que não era. Deu muito mau testemunho. Ele não foi aquele profeta fiel ao Senhor. Ele ficou interessado em bens, quase, que ele ia entrar em uma situação terrível por causa do desejo de ganhar, de ter ofertas, trocar, na verdade, as ofertas que estavam fazendo para ele pela fidelidade a Deus. Mas o nosso Deus é bom. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E esse profeta experimentou isso. Eu creio que não está sendo diferente hoje. Nós, os filhos de Deus, sabemos que esse é o tempo onde profetas e profetisas estão aqui para não parar de falar do amor de Deus. É o tempo onde nós sabemos que Jesus Cristo está às portas, sabemos que o Senhor Jesus Cristo vem à sua segunda vinda, não tem mais outra, só tem essa. E ele disse em Atos 2,17, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Então esse é o tempo de profetas e profetisas. Olha o que ele falou em Atos 2,17, filhos e filhas profetizarão. Então, tenhamos cuidado, porque esse profeta nos deixa um exemplo negativo. Ele estava sendo instruído para profetizar contra o povo de Deus. Ele era profeta de Deus e o inimigo queria comprá-lo para que ele falasse profecias
contra ao próprio povo que Deus o chamou para cuidar. Então nós, como Igreja do Senhor, somos as profetas e os profetisas. Os profetas e as profetisas estão no meio da igreja. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que está com essa finalidade de profetizar. Tenhamos cuidado para que nós não sejamos também tentados. É uma grande tentação, dinheiro, posição, fama. Aí começa a dizer assim, se você profetizar isso, você quer me dizer aí uma profecia? Isso aí é terrível. A gente gosta de fama, a gente gosta de poder, a gente gosta de dinheiro. E nós estamos num período onde somos profetas e profetisas. Tenhamos cuidado para não trazer profecias que não foi Deus que Deus que trouxe, a fim da gente ter alguma posição, alguma fama. Eu não esqueço no tempo que eu dirigia o culto Unção Sem Limites. Quem estava comigo há 20 anos atrás nesse ministério apostólico internacional Filho de Jerusalém, deve lembrar do culto Unção Sem Limites que nós tínhamos toda terça-feira à tarde. E ali nós vimos pessoas que estavam se julgando profetas, e que deve ser profeta mesmo. O Senhor disse que é derramado o seu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas. Então não duvido que seja, mas que estavam tomando rumo errado. Chegava na casa de uma pessoa, essas pessoas que eu estou falando eram pessoas que participavam do culto Unção Sem Limites, e que ali falavam em línguas, e pulavam, e saltavam, e aí achavam-se no direito de durante a semana, não no culto, que eu não permitia que houvesse essas coisas, mas na minha ausência, durante a semana, essas pessoas que, também porque as pessoas pensam que porque a pessoa rodou e pulou, tem toda a credibilidade. Tem muita gente rodando e pulando que não tem credibilidade nenhuma, está emocionado. Eu nem estou dizendo que está com demônios, eu estou dizendo que está emocionado, cheio de emoção, pula, salta e não tem nada a ver. Não é no espírito. Mas para quem gosta de profecias falsas, são aqueles que digam, o que Deus tem para mim? Entenderam? Tem pessoas que fazem isso. O que Deus tem? O que Deus diz aí a você para mim? Deus está falando alguma coisa de mim para você? Tem pessoas que são assim. Aí pronto. É o prato feito para os falsos profetas. Aí a pessoa quer ter fama, não quer deixar de dizer que, não quer que diga assim, eu perguntei a fulano o que Deus tinha para mim e ela não soube dizer. Que profeta é essa? Quando acaba fica falando em línguas, não sabe nada. A gente pergunta o que Deus falou para nós, de nós, ela não sabe dizer nada. É nessa onda que as pessoas vão. Aí chega num ponto desse, não quer passar batido, dizer que não teve nada da parte de Deus para falar, e inventa um montão de coisa. Então, nós estamos num período onde é perigoso, é maravilhoso e ao mesmo tempo perigoso. Porque é bom saber que somos profetisas, as mulheres e os homens são profetas, que faz parte da igreja do Senhor Jesus, nesse tempo, porque o Senhor disse que é nos últimos dias. Então, estamos nos últimos dias, tudo está mostrando isso. Então, você é uma profetisa, os homens que estão fazendo parte do corpo de Cristo são profetas. Só temos que ter cuidado, porque aí vem as ofertas. Vá lá em casa fazer uma oração, que Deus vai falar para mim, por você. Eu tenho certeza que Deus vai falar. Aí você vai fazer a oração e você não tem nada, Deus não lhe falou nada sobre a situação da pessoa. E você começa a falar porque não quer perder a sua posição de alguém que tem muita espiritualidade, que fala com Deus, que recebe os recados de Deus. Aí vai dizer o que Deus não falou. Então temos que ter cuidado. Essa história aqui de Números 2, de Números 22, é um alerta para nós. Temos que ter cuidado porque nós gostamos muito de fama. Nós queremos ser conhecidos.
E aí, se você inventa uma coisa de fulana, aí fulana vai dizer, olha, a fulana de tal foi na minha casa, fez uma oração e ela falou isso, disse que Deus disse isso. Geralmente, só diz coisa boa, viu? Aí a pessoa fica empolgada, vai falar para o outro, aí daqui a pouco a outra pessoa que você falou, que contou, que a profetisa tal fez, aí vai dizer assim, eu também quero, marque um dia lá na sua casa para ela falar de novo, que eu também vou para ela falar de Deus, o que é que Deus tem para mim, qual é o recado de Deus para mim. Aí lá se vai juntando. Aí vem mais uma, aí diz, olha, certamente essa altura já tem um zap, aí passa o zap. Olha, fulano, você pode vir tal dia novamente na minha casa? Venha fazer uma oração, que tem mais uma pessoa aqui querendo também que Deus, saber qual é o recado de Deus para a vida dela. Aí lá se vai juntando, agora já tem duas, e a pessoa está ficando famosa. Aí vai, chega lá naquele dia marcado, faz aquele momento de oração, e aí começa a inventar coisa que Deus diz sobre a vida daquela outra pessoa, ou vizinha, ou parenta que foi, e aí torna a falar mais alguma coisa para aquela que já está fazendo a divulgação. Aí quando pensa que não, na outra semana, fulana, vem aqui novamente fazer a oração, que a gente está atrás de uma profeta para cuidar da nossa vida, uma profetisa. Aí já tem mais uma que quer vir. Aí lá se vão 3. Aí está lá, reunião na casa de fulana. A profeta tal está trazendo os recados de Deus. Está vendo você? Cuidado, viu? Que o Senhor não tem esse tipo de profeta nesse tempo, não. O profeta desse tempo é aquele que está na palavra o tempo todo. Não tem nada para adivinhar o futuro de ninguém. Não tem nada disso. O profeta agora é aquele que pega a Bíblia. Esses profetas que vocês viram aqui, eles não tinham a Bíblia completa. Jesus não tinha vindo. Então, eles recebiam direto de Deus, conversavam direto com Deus. Deus dizia para ele que era o escolhido. O profeta era escolhido por Deus para vir fazer aquela missão e acabou. Que o povo ouvisse, que não ouvisse, ele trazia os recados de Deus e na hora certa o Senhor chamava e às vezes tinha coisas que ele falava que não via nem o resultado. Ele morria e ainda aquela coisa que ele falou ia acontecer em um outro tempo que ele não estava mais na terra. Os profetas da antiga aliança eram assim. Você vê João Batista ainda na nova aliança, ele chega, dá o recado, prepara o caminho do Senhor, arriscou sua própria vida, morreu pelo Senhor e foi ficar com o Senhor. Vem com a missão especial. Então hoje, como se fala de profetas e filhos e filhas profetizando, está se falando de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, cheias da palavra, que cada palavra que abre, cada palavra que sai da boca é palavra de Deus, e assim está profetizando. Se eu digo para você, claro que eu tenho uma profecia todo dia, tenho uma profecia todo dia. Se eu digo para você, olha, Deus, estou trazendo um recado para você, Deus odeia divórcio. Claro, a Bíblia diz que Deus odeia divórcio. E isso eu tenho que falar. Sou profetisa do Senhor, não posso esconder o que está escrito na Bíblia. Ele odeia, pode meu pai, minha mãe, quem for está divorciado. Eu não vou dizer que Deus gosta porque eu tenho um parente que está divorciado. Então o profeta fala aquilo que Deus está dizendo na palavra. O que Deus falar, ele tem que dizer. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida que esteja divorciado, meu Deus. Eu não posso falar mais de contra divórcio, porque tem uma pessoa que eu amo tanto, que se divorciou. Se eu falar, vou ofendê-la. Oh, meu Deus. Profeta e profetiza nesses últimos dias. Não sejam comprados. Não façam como Balaão. Não se vendam. Você pode ter a pessoa mais importante, seja rico, seja pobre, seja que for. Se a importância for porque tem dinheiro e você não quer falar do assunto, que vai perder os privilégios, quem sabe essa pessoa te dá bastante oferta, investe muito na sua vida e agora essa pessoa se divorciou. Alguém que dava tanta atenção a você, que faz de tudo por você, já lhe presenteou de várias maneiras, você deve muitos favores a ela, mas ela se divorciou. E agora? Você profetiza mesmo? Você é um profeta? Então tem que falar o que a Bíblia diz. O recado
seja para quem for, pode ser a pessoa mais preciosa para mim, mas o recado é o que está na Bíblia. Se sobre divórcio Deus fala que odeia, pode ser quem for, pode ter maiores bens para me entregar, mas eu não posso de maneira nenhuma falar que Deus ama divórcio. Tem que dizer, Deus odeia divórcio. Está escrito pelo profeta Malaquias. E os profetas desses dias não podem falar outra profecia em relação a divórcio que não seja esse. Pode o mundo todo estar divorciado. Você, como profeta de Deus, vai ter que falar isso. Veja o João Batista. Estava o grandão lá, o Herodes lá, o chefão, o doutorzão lá, autoridade na terra. Ele sabia que estava arriscando a vida, mas ele não podia dizer outra coisa. Ele estava em adultério, estava tendo um caso com a irmã, com a sua cunhada, o tal do Herodes, estava tendo um caso com a cunhada dele, e aí João não teve para onde correr, ele é profeta. Ele não podia dizer que estava certo. O recado de Deus, para quem for, tem que ser o que Deus está falando. Então, pronto, ele falou, está errado, você está em adultério. E aí foi tirado o pescoço, a cabeça. Mas ele não falou contra o que Deus fala, contrário ao que Deus fala. Falou o que Deus está falando na palavra. Então é isso que é profeta. O que Deus diz, a gente fala. Doe quem doer. Pode ser meu pai ter divorciado, eu não vou dizer que divórcio é bom. Seja qual for o tempo, divórcio Deus odeia em qualquer tempo. Ele tem permitido. Não fulminou ninguém, não foi isso? Deixou todo mundo vivo aí. Da terra de ponta a ponta, com pessoas divorciadas, pessoas já de mais de um casamento, 2, 3 casamentos. Já casou com o primeiro, não deu certo, com o terceiro não deu certo, já vai para o quarto, para o quinto. E Deus não fulminou ninguém. Aquele grande dia que ele vai fazer o julgamento. Não está fazendo nada, está todo mundo à vontade, achando que Deus está amando esse negócio. Deus está gostando desse negócio. Parece que está assim, né? Todo mundo pensando isso. Porque já está invadindo a igreja. Você senta aqui, do lado tem um divorciado, do outro lado tem outro. Está invadindo a igreja. E a gente, como profeta do Senhor, quando chegar o momento que abrir a boca, pode estar do lado do doutor fulano, do outro lado do doutora ciclana, tudo divorciado, e você abre a boca e diz, Deus odeia divórcio. E acabou. É isso que o Senhor quer dos profetas e das profetisas, que sejam fiéis nos recados dele. Não dê recado para agradar alguém, não faça como Balaão, que queria amaldiçoar Israel, porque ia ganhar presentes dos moabitas, que estavam com medo dos israelitas. É isso que está aqui nesse capítulo 22. Os moabitas estavam com medo de Israelita porque ouviram a fama de Israel. O que ele já tinha feito com os inimigos, como você viu no capítulo anterior, o Senhor deu, mesmo com todos os erros de Israel, na hora que Israel implorou para destruir o inimigo dele, aí foi o que Deus fez, deu autoridade para destruir. Lembra de Arade do outro capítulo? Do rei Arade, rei cananeu? Deus permitiu ele pedir a Deus, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa para destruir esse povo aqui, inimigo. Deus prontamente, ele quer dar vitória ao seu povo, mesmo com toda a ruindade nossa, mas Deus sempre está falando, lutando a nosso favor. Aí destruiu. Então, os moabitas, os outros povos, ficaram tudo amedrontados de ver como Deus batalha em favor do povo dele. Mesmo com tudo de mal, de errado, das murmurações, Deus fez a derrota daquele rei cananeu. E aí as notícias foram se espalhando. Os moabitas começaram a ficar com medo e agora queria comprar o profeta. Você profetiza, você amaldiçoa esse povo. Porque sabia, se o profeta amaldiçoar, ele veio com a missão de abençoar ou amaldiçoar, mas é segundo o mandado de Deus. Mas se Deus não mandar, ele não tinha poder para fazer isso. Aí ele fica querendo também comprar a Deus. Ó, Deus, você está vendo que é uma oferta boa? É como se estivesse dizendo isso. O Senhor não tem me dado tudo assim como eu gostaria. Às vezes a gente pensa assim, o Senhor não tem dado tanta coisa, eu desejo aquele carro hoje, né?
Tem Balaão, ele devia dizer aquele camelo, ou então aquelas centenas de camelos, ficar rico, que tinha muitos camelos, e até hoje o Senhor não me deu. Aí esses inimigos aí estão me oferecendo. Se eu deixo eu entrar nesse negócio aí, é como se ele estivesse dizendo isso para Deus. E hoje também muitos estão dizendo isso. Eu sou profetisa do Senhor. Aí os homens, nós somos profetas, uma geração de profetas, uma geração de profetisas. E nós não estamos tendo assim aquela fama que a gente queria ter. Queria ter fama, ficar famosa. Todo mundo vê a profetisa tal, o profeta tal. Então, Deus, deixa eu fazer aqui uma profeciazinha aqui para aquela pessoa ali que eu sei que vai começar a espalhar, divulgar que eu sou uma profetisa. Vai começar a divulgar e eu vou ficar famosa. Vai ser chamado para todo lado. Vai ser chamado para todos os lugares. A profetisa, fulana de tal. Então, cuidado, isso é um despertamento para nós. Esse capítulo 22, tudo aquele despertamento, Deus deixou tudo, os erros todos, de todos os personagens bíblicos, ao nosso favor, para que a gente não venha fazer a mesma coisa. Aprender com os erros dos outros é muito importante, porque é menos doloroso. Você aprender com os seus erros, você já está sofrendo as consequências dele, aí é doloroso. Aí você aprende e não faz mais, mas já sentiu a consequência, não é? Você faz a coisa errada, você vai sofrer a consequência, Deus perdoa, mas vai sofrer a consequência, aí você aprendeu, não vai fazer mais aquilo, mas já sofreu. E quando você vê o outro errado e você não faz, não vai ter que sofrer consequência que você não chegou a fazer. Você olhou, ficou esperto, não faz. Então é isso que Deus está nos mostrando aqui com o profeta Balaão, que ficou meio balançado para ganhar os presentes dos moabitas, porque ele estava com certeza se sentindo assim, que não estava famoso como deveria ser. Queria uma famazinha, queria algumas regalias, algumas coisinhas a mais. Deus não prometeu isso aos profetas. O bom deles, de todos nós, profetas e profetisas, é saber que temos o nosso nome escrito lá nos céus. É isso que é o privilégio para nós. Nome escrito lá nos céus. Lembra quando o Senhor Jesus mandou os discípulos fazer o evangelismo, expulsar demônios, fazer toda aquela obra, curar os enfermos, e que eles voltam radiantes porque expulsaram demônios, curaram enfermos, foi uma alegria só. Aí eles chegam naquela coisa toda, Jesus disse, tá muito bom, né? Mas essa alegria aí não é o principal não, hein? Vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito nos céus, no livro da vida. Porque tem muita gente expulsando demônio, tem muita gente curando enfermos, fazendo tanta obra assim, e não tem um nome escrito lá. Agora vocês podem se alegrar porque vocês fizeram tudo isso, estão fazendo isso, porque eu mandei, sou eu que estou na vida de vocês, e por isso vocês têm o nome escrito lá nos céus. Mas tem gente fazendo coisas que Deus não mandou, tem gente fazendo coisas que não é pelo Espírito de Deus. Satanás também faz milagre, Satanás também se expulsa. Ele é tão safado que ele é capaz de tirar um demônio que ele mesmo botou. Então, isso aí, Jesus estava dizendo para ele, porque aquela obra que eles fizeram, os demônios também podem fazer, imitar. Então, que eles ficassem espertos, sabendo que a alegria dele, principal deles, era porque eles tinham um nome escrito nos céus. Essa que é a alegria dos filhos de Deus. E a mesma coisa na área da profecia. Tempo dos profetas. Você vê que está tudo aí, profeta para todo lado. Profetas, profetizas, mulheres e homens profetizando em toda a terra. Você vai para o YouTube, profeta para todo lado. Onde você chegar, profeta. É o tempo maravilhoso das profecias dos profetas, mas é a Bíblia. É para falar a Bíblia e dentro do assunto correto. Não é para distorcer, porque se distorcer não é Deus. É a Bíblia, por isso que nós estamos estudando, estamos procurando dar o melhor do nosso tempo, colocando nossos olhinhos na Bíblia
e pedindo o socorro do Espírito Santo para não falar nada distorcido. Porque além da gente ter que falar a palavra, não pode ser a palavra do nosso jeito. Você tem que saber que tempo que aconteceu isso, para quem Deus está falando, entendeu? Tudo direitinho, você vai pesquisar. Tem a hermenêutica, tem a exegese, tudo isso para a gente estudar a Bíblia direitinho e para a gente não ficar profetizando heresias. Tem profetisas e profetas aí que já levantaram um ministério herético. Tem aí na terra, você sabe. São de heresias, porque eles estão usando a Bíblia, mas não está falando como ela está escrita. A Bíblia se explica. Você lê um versículo aqui, isolado, você pode trazer uma heresia na terra. E aqui não falta. Mas se você ler sistematicamente, chamando o Espírito Santo, pedindo a ele o socorro para interpretar, sem nenhum problema, se ele lhe mostrar, olha minha filha, para você ser mais acelerada, eu já tenho meu filho tal, que já passei tudo isso para ele. Ele já está com tudo pronto, então você vai, estuda com ele. É o que acontece quando a gente vai atrás de uma escola, teologia, ali tem filhos e filhas que já foram adiantados nessa área, já aprenderam tudo com o Espírito Santo, que se não foi com ele não vai prestar. Então você tem que verificar se realmente essa escola foi, se o Espírito Santo te mostrar, te apontar, você para ver se é ele mesmo, você procura o seu líder para saber. Meu apóstolo, minha apóstola, se você é de um ministério apostólico, se não for o seu líder, seu pastor, aí você vai perguntar, olha, encontrei, eu estava querendo estudar mais, me aprofundar mais, eu queria saber de hermenêutica, de exegese, de tudo que é necessário para estudar bem a Bíblia. E aí eu senti que o Espírito está me direcionando para aquela escola de teologia tal. Não vai de qualquer jeito, porque pode ser que você tenha se enganado. Pensou que foi o Espírito Santo que mostrou e foi você que achou bonito o nome da escola. Escola de Teologia, Que nome lindo é esse? Aí você se empolgou e pensou que foi o Espírito Santo que lhe indicou. Você precisa de verificar com seus líderes se realmente essa escola de teologia é de credibilidade, para que você estude e quando você estiver profetizando, não está profetizando o que você quer, mas o que Deus está falando. É necessário que seja assim. Falar o que Deus está falando. E isso necessita momentos de oração, de ligação total com o Espírito de Deus, para que Ele lhe diga tudo e você só fale o que realmente Deus está dizendo. E aí, depois de falar o que Deus está dizendo, eu acredito que não vai ter ninguém querendo te dar prêmio. Porque sempre você vai falar o que você não quer, mas o que Deus quer. E aí não vai poder estar falando nada porque a pessoa estava querendo ouvir. Geralmente, quando você está falando o que Deus quer, não é o que a pessoa quer ouvir. E por isso não vai te dar presente. O cara de balão aqui iria falar o que aquele inimigo, o rei Moabita, os inimigos de Israel que estavam com medo, e aí ele ia falar o que aquele inimigo queria. Aí ia ser bom, ia ganhar presente, porque ia ser do jeito que eles queriam. Mas aqui não, mas o Senhor quer dizer para nós o seguinte, que quando nós falamos o que Ele quer, a gente não vai agradar, geralmente não tem presente. Já pensou, eu estou aqui profetizando, dizendo, Deus odeia divórcio. Deus falou que é melhor 2 do que 1. Então, se ajeite aí, abane seu carvão molhado, que Deus não mente. Se Ele diz que é melhor 2 do que 1, é melhor 2 do que 1. Acabou. Então, continue com seu cônjuge, vai abençoando ele, porque a mulher santa santifica seu marido, e o homem santo santifica sua mulher. Então, seja santo que vai dar tudo certo. Se o homem resolver ser santo, ele vai abençoar a mulher. Se a mulher resolver ser santa, vai abençoar o marido. Então vai dar tudo certo, só ir pela palavra. Então pronto, você não pode falar outra coisa. É isso que Deus fala sobre casamento. Não me invente outras coisas, porque vai dar tudo errado. Você pode ganhar até presente. Tem quem sabe algum casal que está querendo
brasa para a sardinha dele, achar razão de abandonar o cônjuge, aí quer ter razão. Não, mas você sabe que meu caso é especial, no meu caso eu sei que Deus libera, e você vai cair nessa onda para depois você ganhar presentinhos. O casal vai ficar tão animado com você porque você apoiou o erro, falou mentira, falou o que Deus não disse, e aí ele fica se achando. Mas com Deus, como é que você fica? De dar esse apoio. Não, mas é isso mesmo, seu caso é especial, com você Deus libera. Aonde você viu isso? Que com você Deus libera. O máximo, quando Jesus falou que por causa de adultério, por causa da dureza dos corações, coração duro, não perdoador, então você não tem chance, não vai dizer isso para ninguém, não vai dar chance para ninguém em dizer, apoiar essa separação, porque você vai dizer o seguinte: Jesus falou por causa da dureza. Você tem o Espírito Santo? Vai perguntar para o casal, para ambos: vocês têm o Espírito Santo? Então pronto, já não é mais tempo de coração duro, agora é tempo de coração de carne. É assim que os profetas na antiga aliança disseram que quando ele viesse, quando Jesus viesse, que entregasse o seu Espírito para aquele que o aceitasse, esses teriam corações de carne, não mais de pedra. Então não tem chance. Pode a pessoa estar assim, com ouro em pó para te dar. Não brilha o seu olhinho não, como Balaão, ficou com o olhinho brilhando. Quando a gente vê alguma coisa de presentinho, a gente já gosta desse negócio, né, de presente. O olhinho de Balaão brilhou quando viu os presentes, quando viu as ofertas dos moabitas. A mesma coisa pode ser eu e você. Quando vê as ofertas para a gente ser a favor do erro, aí o olhinho brilha, mas você tem que repreender. Esse brilho não vem da parte de Deus, não. É o brilho da ganância, é o brilho da infidelidade a Deus. Que é um brilho que eu não posso nem dizer que é brilho, viu? Isso aí eu nem sei o que é isso. Mas em nome de Jesus Cristo, cancelemos toda essa obra do diabo em nossas vidas. Falemos somente o que a Bíblia diz. E para não ter dúvida nenhuma, você vai mastigar tudo direitinho, remoer. Isso é que significa meditar. Esse versículo tal, vai ver no livro tal, no outro livro da Bíblia, esse versículo, assim, você entender direito. Aí você vai ver a referência em outro livro da Bíblia, porque ela mesmo se responde. A Bíblia se explica. Então, pronto, por isso que é importante a gente ler a Bíblia toda. Vai aí na sequência, nós já estamos no livro de Números. E eu espero que vocês estejam revisando, não se contente somente com esse momento aqui, mas vai para o YouTube, meu canal é Rai Santana Nascimento, lá está desde abril. A partir do mês de abril, você só tem assuntos do Pentateuco. Gênesis, depois veio Êxodo, depois veio Levítico, agora estamos finalizando Números. Amanhã à noite eu acho que já estamos finalizando o livro de Números, porque se eu pegar 2 capítulos amanhã de cada um, porque tem coisas fáceis aqui, agora mesmo esse capítulo 22 era para fazer os 3. Eu estou aqui devagarinho, mas quem sabe, se Deus me permitir, amanhã de manhã eu pego o restante. E aí nós terminamos o livro de Números, vamos entrar em Deuteronômio, e assim a gente conhecendo mais a Deus, que é esse o propósito. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Se você conhece o Senhor, com certeza, você não vai ser um Balaão, interessado em bens materiais, trair o seu Deus, ser ileal com ele, para falar o que ele não falou, simplesmente porque teve uma oferta, porque teve uma chance de fazer fama, porque teve uma chance de ficar numa posição mais nobre. Não, agora você é aquela pessoa mais honrada, eu estou dando profecia, as pessoas estão se chegando, tem uma multidão para ouvir as minhas profecias. E seja repreendido toda a profecia contrária à palavra de Deus, que estiver falando a palavra distorcida, que nós possamos estar profetizando o que está na Bíblia fielmente. Essa é a profecia que Deus quer para esses últimos dias. Você anunciando Jesus. Cada um de nós anunciamos a Jesus. Vamos profetizar, vamos falar. Olha, vocês estão vendo o que está acontecendo? São os últimos dias. Isso é uma verdade. Você não está falando o que a Bíblia está falando. São os últimos dias. Diz isso que é verdade.
Nós estamos vendo tudo que a Bíblia diz, que são os últimos dias e que a segunda vinda está aí. Pronto, falemos isso, uma boa profecia. Essa aí é uma verdade. Está vindo aí Jesus. Você não pode dizer o dia, porque ele diz que não tem o dia marcado, ninguém sabe. Mas que ele está vindo, vem, e ele vem como um ladrão. Isso aí também é verdade, pode falar porque é verdade. Num piscar de olho, num abrir e fechar, ele pode estar despontando com poder e glória para vir buscar a sua igreja. Isso é uma boa profecia, pode falar. Se eu fosse você, não perdia tempo, aproveitava esses dias de quarentena e saía profetizando, dizendo, olha, vem para Jesus, porque ele está voltando. Chamando as pessoas e falando, que profecia maravilhosa para esses dias. A gente não pode perder tempo, né? Dizer às pessoas, olha, todos que aceitam Jesus, esses são chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Que profecia maravilhosa para esses dias, né? É dizer às pessoas, olha, vem logo para Jesus. Ah, mas eu sou filho de Deus também. Aí você diz, filha, venha cá, filho, venha cá. Olha aqui o que Deus está falando, que são filhos de Deus, aqueles que recebem Jesus. Está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quem recebe Jesus, esses são filhos de Deus. Que bela profecia para esses dias que Jesus Cristo já está mostrando que está vindo, hein? Quantas pessoas vão aceitar Jesus através dessa profecia? Você não parando, não fechando essa boca, mesmo com a máscara, não se incomode, vai falando, Jesus Cristo está vindo e todos aqueles que aceitarem Jesus, esses são chamados filhos de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Vai profetizando isso e tenha certeza que você está falando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que para esses versículos, aí não precisa nem exegese, não precisa hermenêutica, só vai precisar você abrir a boca e dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, vem depressa, que ele já está voltando para vir buscar a sua igreja. Olha, ele diz que todos quanto aceitares, esses serão chamados filhos de Deus. João 1,12, que profecia maravilhosa. Então vamos à obra, profetas. O Senhor permitiu, para nosso bem mesmo, né? Ele está tendo um tratamento, está ficando em uma outra dimensão. Vamos voltar aos templos com outro coração, coração limpinho. Deus está limpando nosso coração. Então ele deu essa paradinha, fechou os templos, né? Mas ele não fechou a boca dos profetas, não. Então, profetas e profetisas, não sejamos igual a Balaão. Esse capítulo 22 de Números é para nos despertar. Não fique com ouro brilhando por fama, não. Fale somente a palavra de Deus. Odeie você que quiser odiar. Todos os profetas são odiados mesmo. Você já viu algum profeta que não seja odiado? Só se ele for falso profeta. Mas se ele falar o que Deus está falando, ele é odiado. Porque ele não vai querer saber das coisas que Deus fala. Ele quer viver no pecado, as pessoas querem viver no pecado. Então, qualquer coisa que você falar, se você falar que deve cuidar da saúde, misericórdia. Para quê? Tem que comer pizza, tem que comer macarronada, eu tenho que me encher de... É assim que até a saúde que a gente vai falar, profeta sofre mesmo, viu? É ver negócio de saúde, é ver com o negócio de comer verdura, de comer frutas, eu vou comer minha carne sertão mesmo. Então, profeta é odiado, não tem pra onde você correr. Se você falar o que a Bíblia diz, a Bíblia manda a gente se alimentar corretamente, você sabe disso, né? Mas você não pode falar, não. Não pode, entre aspas. Esse não pode é se for covarde. Mas se tem a coragem do Espírito Santo, abra sua boca e fale tudo que está na Bíblia. Tenha certeza que uma coisa eu sei. Se você só fala o que está na Bíblia, seu livro está escrito lá nos céus. Agora, se estiver falando bobagem, eu não sei não, hein? Mas se está fazendo o que Deus manda, falando o que Deus está falando, tenha certeza que é porque o teu nome está escrito nos céus. Então só me resta dizer para você que amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos terminando os 2 capítulos 23 e 24 de Números, 6 horas da manhã, se Deus permitir. E só me resta dar aquele beijo no coração.